Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre integridade e como a integridade pode tornar a sua vida muito mais feliz. A integridade, ser uma pessoa íntegra, pode te dar a paz no coração que você procura em todas as outras coisas que você não achou até hoje. Como fazer o que é certo, o que é íntegro, o que você sabe que deve fazer, como a integridade ela tem esse vínculo com a justiça, esse vínculo com a paz, esse vínculo com a sua mente livre. Na real, como que a integridade te dá uma vida de paz? Porque uma pessoa íntegra, ela tem todas as coisas nos seus devidos lugares, tudo é organizado na mente dela, na vida dela, porque ela segue os valores dela de forma intransponível, de forma que seguir os valores dela torna-se uma lei obrigatória. Mas sem mais delongas, eu vou estar aqui lendo em Salmo 119, o verso 1, que fala sobre essa questão de integridade. Eu tô com essa Bíblia aqui, que é deixa eu ver, é a nova versão transformadora, então ela vai ser diferente da Almeida, que muitos têm. Mas a ideia é a mesma. Embora haja essa divergência a diferença na tradução, a mensagem é a mesma. Que eu vou ler para vocês. Salmo número 119, o verso 1. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Vou pro 2 agora. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de todo o coração. Aqui a gente vê que se a gente for íntegro, a gente será feliz. Mas o que é integridade aqui nesse contexto da Bíblia? Integridade é você obedecer a Deus, é você fazer a vontade de Deus, é você de agir conforme Deus quer que você haja. E quando você faz isso, quando eu faço isso, quando a gente faz essas coisas, quando a gente trabalha, quando a gente tem atitudes, comportamentos, quando nós agimos de acordo com o que Deus quer para nós, nós temos uma vida de paz e de felicidade. Por quê? Nós não temos mais acusações sobre nós. Porque nós estamos seguindo um caminho reto, nós estamos seguindo um caminho correto, um caminho que ninguém pode nos acusar, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus pediu para nós fazer. Então, independente de todas as circunstâncias externas, de todas as consequências, mesmo que as coisas não estejam boas para o nosso lado, por a gente fazer algo, mesmo que nós estejamos sofrendo retaliações por seguir a palavra de Deus, mesmo fazendo certo em um ambiente errado, mesmo assim, nós seremos felizes, porque é uma promessa da palavra de Deus. Os íntegros serão felizes. E por que eles serão felizes? Porque eles seguem a lei de Deus. Quando nós seguimos o que Deus propôs para nós, como nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos a vontade dele, o que está descrito na palavra dele, nós somos felizes, nós temos uma vida de paz. E por que isso? Porque nós estamos fazendo aquilo que Deus quer para nós, e os planos de Deus são os melhores. Então, além de você fazer isso, tem a questão da fé, de você se entregar a Deus totalmente, entregar os seus medos, as suas ansiedades, é você viver uma vida em que ninguém possa te acusar. Por quê? Você é santo? Você é melhor que todo mundo? Não, mas porque você está buscando seguir a lei de Deus. Aqui no verso 2 reforça, como são felizes os que obedecem aos seus preceitos e que o buscam de todo o coração. Quem obedece a Deus é feliz. Quem obedece a Deus tem uma mente aliviada, tem uma mente de paz, ele não tem acusações. Mesmo diante de problemas, de sofrimento, de dores, ele tem a mente de Cristo, ele tem a mente transformada. Então, ele não se deixa abater. Nós que estamos em Cristo, quem está em Cristo, ele tem uma vida feliz porque ele está totalmente confiado, né? Todos os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias, a pessoa ela confia tudo em Deus. E Deus toma conta de tudo. Então, a gente vê aqui que é possível a gente ter uma vida feliz
E para ter uma vida feliz, a gente precisa obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós abrimos a margem para que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos torne pessoas mais felizes. Entende? Vem de Deus, a felicidade descrita aqui vem de Deus. A integridade, ela gera em nós um coração puro, um coração que se torna cultivável para que a palavra de Deus entre e frutifique, o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Então, quando a gente faz as coisas que é da vontade de Deus, nós estamos sendo íntegros, nós estamos obedecendo a Deus e, portanto, nós seremos felizes na nossa vida. É claro que a nossa vida não é só felicidade, nós teremos aflições também, mas aqui eu acredito, eu creio que esse versículo fala no geral, fala de você ter uma mente em paz, de você ter um espírito livre, de você não viver sob acusações, sob o peso do pecado, o peso da culpa, de você acordar de manhã na sua cama e você ter o seu coração leve, porque você não maltratou ninguém, você não desobedeceu a Deus, você não cometeu pecado contra você mesmo, contra seu corpo, você não magoou o seu próximo, você foi sábio, você foi prudente. Então tudo isso gera em nós um coração de acordo com aquele que Deus gosta, um coração o quê? Puro. E um coração puro é um coração que Deus, ele visita. Deus ama aqueles que têm um coração puro. Então foi essa reflexão que eu tive sobre esse versículo e uma coisa que eu entendi, que toda a vez que você não estiver sendo uma pessoa íntegra, que você não estiver obedecendo a Deus, vai haver essa luta entre a sua vontade de ser íntegro, porque o Espírito Santo, mesmo que você pecando, ele ainda está aí, ele ainda está te advertindo. Mas mesmo quando você está pecando, o Espírito Santo ele fica se movimentando em você, ele fica mostrando a verdade. E quando você não ouve a voz do Espírito Santo e você continua pecando, há essa divergência, há essa luta. E é por isso que você se sente tão mal, por isso que a gente se sente tão perdido, a gente se sente tão fora da gente, tão sem paz, sabe? Porque estamos no duelo, estamos querendo viver para Deus, conhecemos a Deus, a verdade de Deus, a verdade de Jesus, mas nós fazemos coisas que o Espírito Santo, que Deus não gosta. E esse conflito de integridade, de obediência, de eu crer em uma coisa, mas fazer outra, isso causa em nós essa angústia, essa falta de paz, esse peso, o pecado, a culpa. Então, tudo isso faz com que a gente se afaste de Deus. Por isso que o versículo é tão categórico em dizer que os felizes são os íntegros. Por quê? Quando eu sigo a Deus, eu obedeço a Deus totalmente, plenamente, essa luta, essa guerra entre o que eu quero fazer e o que eu faço, ela não existe mais. Por quê? Porque eu faço o que Deus quer. Eu faço a vontade de Deus. Então, se você estiver passando por essa situação de duelo, de luta, de falta de paz, esse peso do pecado, esse peso da culpa, esse é um chamado para voltar, para você voltar, para eu voltar, para nós voltarmos para Deus. Para a gente dar a nossa prioridade a Deus, para nós obedecermos a Deus, porque quando nós obedecemos a Deus, nós fazemos a nossa vida uma vida íntegra. E aqui o versículo de Deus fala que os íntegros serão felizes. E é esse a mensagem que eu tinha para compartilhar com vocês. Se vocês gostarem, siga e compartilhem aqui no meu canal que está começando ainda.